meninas, nós estamos aí no nosso terceiro ATPC de Educação Especial, tá? Vou passar a palavra para a Ana Olímpia, que vai fazer a abertura aqui do nosso ATPC. Olá, pessoal. Bom estar com vocês aqui, um momento nosso, né? Tá dando eco? Tá bom, Ana, não tá com muito eco, não, tá bem. O meu tá dando eco. O meu também. Aqui para mim tá dando eco. Bom dia a todos. Aqui para mim também tá dando eco. Bom, a minha fala é rapidinha. Alguém deve estar com o microfone ligado. Eu só liguei o microfone agora para falar. Mas alguém está com o microfone ligado. Discutindo sobre questões Está dando interferência. A nossa área e o momento de formação, de estudar e depois de compartilhar dos procedimentos internos nossos. Tá, eu vou estar aqui acompanhando, vou passar a palavra para a Gislaine. Eu estou aqui apoiando vocês precisarem. Tá? Obrigada. Então, vamos lá, meninas. Todas me ouvem bem? A partir do momento que eu compartilhar a tela, eu não consigo mais ver vocês, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma solicitação, eu também não consigo ver quem levantou a mão. Então, vocês já podem me interromper, tá? Não precisa esperar eu parar para... Só falar assim, só fala, porque aí eu consigo interagir com vocês, porque a partir do momento que eu compartilho a tela, eu não consigo mais ter o acesso à tela do time. Bem? Então, vamos lá. Então, esse é o nosso terceiro ATPC, tá? De Educação Especial específico para vocês. Foi um ganho muito grande que a SEDUC proporcionou aí para nós, né? Tendo um canal exclusivo aí para a educação especial. Essas formações acontecerão a cada 15 dias, tá? Tanto no centro de mídias quanto aqui o ATPC da diretoria. Então, sempre que for a semana A da escola, dos ATPCs, nós teremos a formação no centro de mídias pelo canal lá da educação especial e teremos o ATPC aqui nosso, exclusivo nosso, tá? Eu sei que a maioria de vocês faz, né, o ATPC na quarta-feira. Então, nós fizemos uma solicitação de orientação para São Paulo e eles nos informaram, como foi em ofício e em comunicado para vocês, que vocês poderão assistir os ATPCs que foram ontem, na terça-feira, através do repositório ou através do YouTube, tá? Então, vocês podem permanecer fazendo o ATPC na quarta-feira, desde que o destinado lá do CMSP, vocês resgatem aí o que foi trabalhado na terça, tá? E participem aqui do nosso ATPC da Educação Especial na quarta. Tá? Por conta da questão mesmo da organização de vocês, horário de aluno, tá? Então, vamos lá. A pauta de hoje será, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a avaliação inicial das habilidades funcionais e acadêmicas. Esse material, a avaliação em si, foi elaborado por uma colega nossa, PCNT, tá? E ela disponibilizou, já conversei com ela, tanto é que o nome dela está na referência bibliográfica. E aí eu vou falar um pouquinho da parte teórica e depois eu vou mostrar para vocês esse trabalho, essa avaliação que ela propõe aí das habilidades funcionais e acadêmicas. Antes, porém, deixo essa mensagem aí do Rubem Alves, né? Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais.
Rubem Alves. Então, todo mundo aí tem um professor que marcou. Então, e vocês marcam a vida dessas crianças, desses jovens, quando estão lá na sala de aula. Porque é através de vocês que essas crianças aprendem a ver o mundo, tá? Então, é uma reflexão aí nossa que eu deixo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Habilidades, a avaliação inicial, né, que é aquela avaliação que a gente tem a proposta lá do anexo 1, né, das habilidades funcionais e acadêmicas. É dos sonhos que nasce a inteligência. É preciso escutar as crianças para que a inteligência desabroche. Aí eu gosto muito do Rubem Alves, ele tem pensa a educação da maneira que eu acredito que deva ser, tá? Valorizando cada criança, valorizando cada saber, porque cada um é único enfim, a gente mais do que nunca que trabalha com as crianças com deficiência sabe o quanto é importante você valorizar cada um do seu jeito, do seu modo, da sua individualidade. Então, vamos pensar em funções cognitivas, né? O que é uma função cognitiva? Qual é a definição? Para que servem as funções cognitivas? Né? As funções cognitivas são processos mentais que permitem desenvolver qualquer tarefa. Então, quando eu penso em função cognitiva, aquele processo que acontece no cérebro que permite com que eu realize qualquer atividade, desde o piscar dos olhos até uma conta de matemática, uma produção textual. Fazendo com que seja possível que o indivíduo tenha um papel ativo nos processos de recepção, seleção, transformação, armazenamento, elaboração, recuperação da informação, o que permite que ele se desenvolva de forma adequada ao mundo que rodeia. Então, as funções cognitivas são os processos mentais que nos fazem ser cidadãos, seres humanos participativos e que nos faz ser o que somos, tá? Então, envolve a linguagem, envolve a memória, as funções executivas, ou seja, o fazer, né? A percepção de visual, de espaço, tempo, espaço e a concentração. Então, essas são as funções cognitivas. Dentro das funções cognitivas, nós temos as principais, né? Atenção, memória, linguagem, percepção e funções executivas. Quando eu falo em atenção, eu penso lá na seleção e manutenção de um foco. Então, nós temos, assim, crianças com deficiências e jovens que apresentam o prejuízo na atenção. Então, quando eu faço essa avaliação inicial, eu penso lá em atividades que vão me avaliar até que ponto a manutenção e a seleção da atenção é focada ali na hora da atividade, né? Memória, a capacidade de armazenar as informações e de poder utilizar, por exemplo, o conhecimento acontece quando a gente recebe uma informação, né, e aplica essa informação. Então, a partir do momento que eu aplico essa informação, ela se torna conhecimento, tá? A linguagem, uma forma de comunicar. Percepção, reconhecimento, significado e organização dos estímulos vindos pelos órgãos sensoriais. Então, a percepção está ligada aos sentidos, tá? A visão, a audição, o tato. E as funções executivas, habilidades cognitivas responsáveis pelo planejamento e execução de tarefas, ou seja, eu tenho que fazer uma determinada atividade, automaticamente eu planejo na minha cabeça o que é preciso para fazer para desenvolver essa determinada situação, tá? E as principais são o raciocínio lógico, o controle inibitório. O controle inibitório é aquilo que faz com que a criança se controle diante de situações adversas e respostas imediatas. Principalmente aquelas crianças, aqueles jovens que não têm esse controle inibitório, são as crianças que explodem com facilidade, que não conseguem resolver a situação ali e aí cria-se uma situação de agitação motora.
Então, o controle inibitório é isso. Tomada de decisão, saber tomar decisões, o que é certo, o que é errado. E a resolução de problemas, tá? Então, as funções, essas 5 funções aí cognitivas, elas são responsáveis, né, pelo nosso agir. Então, todas elas interagem de uma forma única, né? Então, toda vez que a gente vai fazer qualquer atividade, qualquer coisa, elas interagem, né? Elas são acionadas, às vezes uma ou mais, tá? São responsáveis pela nossa funcionalidade, a maneira como eu funciono, como eu trabalho, como eu resolvo as situações no meu dia a dia. E é a partir delas que o aprendizado acontece. Então, a partir do momento que eu tenho essas 5 áreas trabalhadas, bem resolvidas, ela acontece o aprendizado, tá? Então, se há falha em alguma delas, esse aprendizado acontece com maior ou menor dificuldade. Então, elas sustentam o desenvolvimento lá das habilidades escolares e dos conhecimentos formais e acadêmicos. Então, se eu lá no meu início da minha infância, eu não tenho essas funções cognitivas trabalhadas e desenvolvidas, elas causam ao prejuízo na hora da aprendizagem, do conhecimento. Então, qual que é a função de vocês, como professores especializados nas salas de recurso? Trabalhar essas funções cognitivas, tá? Atenção, a memória, a linguagem, a percepção e as funções executivas, certo? Por quê? A gente tem que deixar claro, pensar assim, a aula regular, o currículo é trabalhado na aula regular, tá? A sala de recurso, o professor especializado, a professora especializada, trabalha essas funções cognitivas de forma com que a criança consiga desenvolvê-las para que aprenda melhor, tá? Então, nós temos aí, né, dentro do sistema cognitivo, do aprender, nós temos a memória, a percepção, a atenção, as funções executivas. Na verdade, esse é um gráfico daquilo que foi dito lá atrás, tá? Raciocínio lógico, controle inibitório, a tomada de decisão, saber resolver o problema, certo? Então, isso é só mais para deixar bem gravado para vocês que todo o sistema de aprendizagem, ele ocorre ou quando eu ativo de maneira correta essas 5 funções aí, tá? De forma a fazer com que meu aluno aprenda com maior facilidade. Né? Porque, por exemplo, quando eu tenho uma criança lá com TDAH que tem o prejuízo na atenção, ela tem dificuldade na aprendizagem, né? Quando eu tenho lá uma criança com dislexia, que tem um problema na questão da linguagem, se eu não trabalho isso, ela tem o problema da aprendizagem. Não estou dizendo que dislexia ou TDAH é público-alvo da educação especial, tá? Mas, de uma forma geral, eles estão dentro das escolas. Mas é só mesmo para ilustrar para vocês o que acontece quando, na sala de recurso, não são trabalhadas essas 5 funções e em relação à aprendizagem do estudante lá em sala de aula, tá? Então, nós temos aí as habilidades acadêmicas e as habilidades funcionais. Qual que é a diferença entre as acadêmicas e as funcionais, né? O que eu tenho para desenvolver dentro das habilidades acadêmicas e dentro das habilidades funcionais? Então, nós vamos ver aqui a diferença, tá? As habilidades acadêmicas são os conhecimentos adquiridos necessários para a construção e para a evolução da escolarização, ou seja, é tudo aquilo que eu aprendo na escola que faz com que eu adquira o conhecimento de mundo, tá? As operações matemáticas, a alfabetização, o conhecimento histórico, o conhecimento geográfico, a ciência. Então, as habilidades acadêmicas envolvem o aprendizado para a escolarização, tá? E as principais habilidades desse pensamento acadêmico são analisar, comparar. Então, quem tem a habilidade acadêmica bem desenvolvida consegue analisar uma situação, consegue comparar, identifica causa e efeito, né?
sabe categorizar e classificar, soluciona problemas, consegue fazer a persuasão, persuadir o outro, a convencer o outro de alguma coisa, a empatizar, ou seja, construir a empatia entre os colegas, sintetizar, ou seja, resumir aquilo que está sendo exposto, sendo falado, interpretar, avaliar, comunicar, e, enfim, aplicar todo esse conhecimento na vida prática. Então, essas são as habilidades acadêmicas, tá? Aquilo que se é construído com o objetivo de escolarizar o estudante, certo? E nós temos as habilidades funcionais, ou seja, são aquelas habilidades que nós chamamos de habilidades pré-acadêmicas, ou seja, elas devem ser desenvolvidas antes lá da habilidade acadêmica, tá? Antes da criança entrar na escola ali que vai para a escolarização, primeiro, segundo, terceiro ali e assim por diante, tá? São aquelas habilidades que a gente desenvolve na vida prática do dia a dia, tá? Elas são aquelas habilidades que o estudante precisa para viver de forma independente. O que a gente mais prega, o que a gente mais deseja dentro da educação especial é que os nossos estudantes tenham uma vida autônoma e com independência. Por quê? Eles precisam se tornar cidadãos de fato, né? Participar na sociedade, saber ter os seus direitos e se desenvolver mesmo como pessoa. Então, o objetivo mais importante nosso da educação especial é que os estudantes ganhem o máximo de independência e autonomia possível e que sua deficiência, quer seja ela emocional, intelectual, física ou uma combinação de outras, as deficiências múltiplas, que eles consigam ter essa independência, essa autonomia dentro da sociedade. Essas habilidades funcionais, elas se definem como funcionais desde que o resultado apoie a independência do estudante. Então, o que eu quero deixar assim para vocês é que lá na sala de recurso, vocês vão trabalhar as habilidades funcionais. Por quê? Porque a partir dessas habilidades funcionais é que eles vão desenvolver as habilidades acadêmicas dentro da sala regular. Alguém tem alguma colocação? Parece que eu ouvi um barulhinho de microfone. Alguém quer falar alguma coisa? Estou falando muito rápido, vocês estão entendendo? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá ótimo. Sim, então sim, tá ótimo. Dá para entender certinho, tá bom para mim. Se estivessem aqui, eu estava olhando para vocês, mas assim, eu não tenho esse... Não, mas está dando para entender, tá bem, então, tá bom. Bem rápido. Então, essas habilidades funcionais, elas só se tornam essenciais a partir do momento que eu desenvolvo a autonomia desse meu estudante, tá? E para alguns estudantes, essa habilidade funcional é aprender a se alimentar, aprender a controlar ali as questões emocionais, é pegar um ônibus, é saber ler o horário de ônibus, é saber ali que o dinheiro que ele tem ali dá para comprar um pão, coisas da vida prática, tá? Então, por exemplo, o controle inibitório, exemplos dessas habilidades funcionais aí, de que promovem a autonomia e a independência. O controle inibitório, ou seja, controlar as respostas impulsivas, saber se controlar diante de determinadas situações. Criar réplicas usando a atenção e o raciocínio, usando a memória e a atenção. Por quê? Quando eu aprendo lá, quando eu desenvolvo essa habilidade funcional de forma a aplicar aquilo que eu recebo na minha vida prática, o cérebro automaticamente transfere isso para as habilidades acadêmicas, tá? Então, as habilidades funcionais é tudo aquilo que eu desenvolvo no meu aluno, no meu estudante, para que ele tenha uma vida autônoma
e consiga, a partir desses ensinamentos, viver numa sociedade e ser um cidadão de fato. Tá? Exemplos da avaliação inicial das habilidades funcionais e acadêmicas. Quando o estudante chega lá na escola para ser matriculado na sala de recursos, vocês vão fazer o anexo 1, além lá daquela avaliação, daquela conversa inicial com o responsável, aquela anamnese, onde vocês estruturam toda aquela orientação em relação, aquelas informações, desculpa, em relação ao que o aluno já aprendeu, por onde ele passou, como foi a infância, todo aquele histórico dele, é necessário avaliar, né, essas funções, essas habilidades funcionais e acadêmicas para ver que pode ser trabalhado, né, dentro lá da sala de recurso e também auxiliar os professores da sala regular de que maneira eles podem abordar o currículo dentro dessas funções, dentro daquilo que o aluno tem ali a oferecer, tá? Então, essa atividade, esse exemplo aí, foi elaborado por essa colega nossa, né, ela é de São José do Rio Preto. Ela elaborou esse exemplo aí de atividade. Eu vou passar para vocês, porque é uma coisa simples de fazer e eu achei assim, bem bacana em relação à avaliação tanto das habilidades funcionais quanto das habilidades acadêmicas, tá? Então, ó, ela apresenta esse desenho, tá? Que foi confeccionado. Então, vocês percebam que tem prédios, tem árvores e tem números, tem um textinho embaixo, né? Dentro desse contexto, ela criou, então, um material com as caixinhas de papelão, EVA, papel craft, sulfite, palito de sorvete, corda de varal. Então, ela utilizou ali o reciclado, né, para fazer esse tipo de avaliação. Percebam que nos prédios aí nós temos as formas geométricas, né, nós temos os números, dentro do jardinzinho ali nós temos também as formas geométricas, a questão de maior ou menor, tá? De quantidades, que vocês vão ver que é possível, dentro daqui da avaliação, olha só, separado aqui, tá? São exemplos de materiais que podem ser confeccionados, a gente pode, sei lá, usar a criatividade em relação à confecção desse material, ou até mesmo buscar algum material pronto que tenha, que dê para fazer mais ou menos nesse estilo de avaliação aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? Aqui, ó, o jardinzinho, né, que foi elaborado, né? Não é nada coisa assim muito difícil de confeccionar, certo? Então, se eu pensar lá nesse desenho aqui, né, nesse layout aí de atividade, e eu vou lá para a avaliação dos conceitos matemáticos. Então, eu posso lá, percebam que tem o desenho aqui embaixo para apoiar vocês. Então, eu posso fazer a pergunta lá para o aluno. Quais formas você vê na imagem? Né? Quais formas? Círculo, quadrado, triângulo, trapézio, retângulo. Aí você consegue avaliar nessa criança, nesse estudante, se ele tem esse conhecimento matemático de formas geométricas. Né? Quais as cores que você vê na imagem? Verifica se o aluno consegue distinguir, né, entre as cores, perceber tonalidades diferentes, o verde mais claro, o verde mais escuro, né, o vermelho, a diferença do vermelho para o verde, para o amarelo. A criança consegue fazer essa distinção de cores. Depois aponte a árvore mais alta e mais baixa, ou seja, de tamanho, de proporção, né, qual é mais alta, qual é mais baixa. Aponte o tronco da árvore mais largo, o tronco mais estreito, né? A espessura e a largura, a largura, qual que é o mais largo, qual que é o mais estreito, né? Monta ali um cenário e pergunta, a escola está na frente ou atrás do prédio verde? O prédio lilás está atrás ou na frente? Então, eu consigo identificar aqui, se o aluno consegue entender a posição, frente, trás, lado direito, lado esquerdo,
Observe a árvore mais alta e diga o que está à direita e à esquerda. Então, a questão da lateralidade. O que há à direita e à esquerda do prédio lilás? O que há acima dos prédios? O que há na parte de baixo? O que há em cima da torre da igreja? Os pinheiros estão dentro ou fora da praça? A escola está dentro ou fora da praça? O que está mais perto na sua visão, a praça ou a igreja? Né? O que está mais longe da sua visão, a escola ou o trem? E então, essas perguntinhas aí, dentro desse cenário, vocês conseguem avaliar aí quais os conceitos matemáticos que a criança, que esse estudante tem, né? E a partir daí, o que ele não consegue, responder o que ele não consegue, trazer aí de aprendizado, vocês precisam trabalhar, é o que vocês precisam trabalhar, são as habilidades que eles não têm, tá? Então, aqui tem um quadro. Então, pensando lá, né, nas habilidades gerais, na discriminação visual, ou seja, a identificação da figura, identificação de cores e tonalidades, identificação de formas geométricas, a localização, ou seja, identificação e comparação. Ele consegue distinguir o que é em cima, embaixo, dentro, fora, esquerda, direita. E aí vocês colocam, executa ou não executa? Precisa de ajuda? Tá? É uma forma de avaliar até que ponto, dentro desses conceitos matemáticos aí, esse meu estudante tem o que ele tem adquirido ou não, tá? Aí pensando em contagem, situações, problemas. Então tem aqui as perguntinhas que lembra que lá aqui, ó, nos desenhos tem um número, né? Cada prédio tem um número, né? Então, quantas janelas há no prédio lilás? Então, a criança precisa contar. Quantas, e no prédio verde água, né? Nos dois prédios, a soma, então tem que somar uma mais outra. Qual outro imóvel tem o número de janelas que, somado aos dois prédios, totalizam 20? Então, é um probleminha, né? É um probleminha aí de raciocínio. Qual o número de janelas da escola e da casa no total? Tá? Unindo os prédios, casa, escola, igreja, quantas janelas há no total? Então, são perguntas que fazem com que a criança, ali na hora da avaliação, vocês consigam identificar ali onde está a defasagem em relação à contagem e à situação problema. Do total de todas as janelas, se o prédio lilás e a casa fossem demolidos, quantas janelas restariam? Então, aí a subtração, né? Observe os números dos imóveis e diga quais são os imóveis com menor e maior número. Então, a questão aí de ordem numérica, qual que é o maior, qual que é o menor. Né? Diga os números dos imóveis em ordem crescente. Então, vê a questão aí da sequência numérica. Verifique os resultados das operações estão corretos. Então, tem lá as questões e identifica qual que está correto. Então, eu preciso... eu trabalho, é o mesmo cenário aqui, eu estou trabalhando aqui as questões de contagem e de situação-problema. Tá? Aí nós temos aqui o mesmo quadro que a gente fez lá sobre os conceitos da matemática, o que ele consegue realizar, o que ele não consegue, o que ele consegue realizar com ajuda. Tá? Então, dentro dos numerais, questão dos numerais, ele consegue identificar os algarismos, ele consegue fazer relação número e quantidade, ele consegue pôr na sequência numérica, a ordem numérica, em relação à soma, né? Ele utiliza a estratégia própria, ele usa os números, ele compreende esse raciocínio simples. Quando eu peço lá para se demolir as casas, ele consegue fazer esse raciocínio mais complexo, né? De acrescentar, não, demolir não, que tira, né? E acrescentar um prédio, se eu somar vários prédios, ele consegue fazer esse raciocínio mais complexo, né? Ele executa aleatoriamente ou ele só chuta? Vocês percebem que ele está lá pensando e consegue estabelecer uma ação para chegar a um resultado, ou ele está tentando adivinhar o resultado, né?
Ele planeja os passos que precisa para ser executado, para poder resolver essa operação, a soma, lá dentro da subtração. Ele usa estratégia para fazer bolinha, pauzinho, dedinho. Ele utiliza alguma estratégia, né? Ele usa os números, ele compreende a mesma coisa, o raciocínio mais simples ou o raciocínio mais complexo. Então, são as mesmas coisas. Então, eu assinalando ali o que ele executa, o que ele não executa, ou o que ele precisa do apoio de vocês, eu tenho uma noção daquilo que ele tem de conhecimento de numeração e das operações da matemática. Tá? E a partir daí eu trabalho com aquilo que ele não consegue, a partir daquilo que ele consegue. Aí eu penso lá na localização, espaço e tempo, né? São perguntas que eu faço para ele de forma, assim, bem assim, indireta, como se estivesse batendo um papo, que aí eu vou o quê? Vou identificar se ele consegue fazer essa localização tempo e espaço, né? Então, a data de hoje, qual é a data do aniversário dele, onde ele nasceu, com quem ele mora, em que país ele vive, né? Os dias da semana, as perguntas lá relacionadas aos dias da semana, ao mês, ao ano, né? Então, são questões que a gente levanta ali na hora da avaliação, que faz com que a gente entenda e perceba se essa criança tem esse domínio em relação à localização, espaço e tempo, né? Então, são perguntas que a gente faz no bate-papo ali com o aluno às vezes ele nem percebe que ele está sendo avaliado, tá? Então, aí eu apresento também esse mesmo quadro. Então, ele sabe os dias da semana, ele entende a diferença dos dias da semana e dia do mês, ele sabe os meses do ano, ele conhece a data de aniversário, ele sabe quando comemora as datas aí, dia Natal, dia das crianças, os feriados. Sabe localizar, ele tem a noção de passado, presente e futuro, né? Sabe planejar o que vai fazer em determinada situação, em determinada data, por exemplo, o que vai fazer no domingo, o que vai fazer no sábado. Ele tem essa noção de tempo no ano que nós estamos, sabe onde nasceu, em que bairro, cidade, endereço. Então, a partir do momento dessas informações, eu consigo identificar se a localização, espaço-tempo dessa criança está de acordo, tá? E aí o que ela não consegue desenvolver, eu preciso trabalhar de outra forma, trabalhar com essa criança na sala de recursos, tá? O esquema corporal, eu preciso saber se essa criança, se meu estudante, ele tem a noção de espaço, ou de espaço não, de corpo, né? O corpo dele e o corpo do outro. Então, o professor pergunta, qual que é a sua mão direita, sua mão esquerda? Ele vai fazendo perguntinhas ali para que ele possa indicar ali, né? Qual que se ele tem a noção do esquema corporal dele, questão de lateralidade, né? Qual é a mão? O professor mostra para o estudante a mão que eu estou mostrando, é direita ou esquerda. Então, isso faz com que a criança tenha noção do seu esquema corporal e do esquema corporal do outro, né? Quando a gente pede para desenhar lá o corpo humano, então verificar em que nível essa criança está. Ele só faz bolinha, ele só faz rabisco, aquelas garatujas, ou ele já faz a figura com alguns traços disformes, ou ele faz os palitinhos, né, a cabeça, o pauzinho, ou ele já coloca a boca, o olho, a orelha, ou se ele já faz detalhes de roupa. Tudo isso eu consigo avaliar se essa minha criança tem a noção de esquema corporal, né? Outra coisa importante, como ele pega o lápis, se ele utiliza a forma correta ou se ele utiliza a forma de só pegar as pontinhas do dedo. Então, ele faz o movimento de pinça, né? Ele nomeia as partes do corpo de maneira correta, ele sabe aquilo que ele desenhou. Então, todas essas perguntas, toda essa avaliação em relação ao esquema corporal, eu consigo identificar ali que ponto de partida eu preciso ter, tá? Então, aqui também tem a tabelinha lá, do que ele consegue, com ajuda, sem ajuda,
e aquilo que ele não consegue. Então, na parte do corpo, ele consegue nomear as partes do corpo, sua e de outra pessoa, ele tem noção de lateralidade, ele coordena os movimentos. Nos desenhos lá, ele consegue fazer a representação corporal, né? De que forma o corpo, quando a criança desenha, de que forma esse corpo apresenta ali, né? Tem detalhes, não tem, é só as caratujas, as bolinhas, aqueles que a gente fala, tá tudo rabiscado, e para a criança ali tem um corpo de uma pessoa. Então, o que é, de que forma essa criança está, em que nível, em que estágio ela está. Aí fala assim, mas isso não tem nada a ver com a aprendizagem. Tem sim, porque a partir do momento que ela consegue estabelecer relação, fazer essa estrutura corporal, os membros, a cabeça, ela transfere isso na alfabetização, tá? Ela transfere essa construção do corpo humano para a construção das sílabas, das palavras, do texto, tá? Então, a coordenação visomotora, ele pega o lápis de forma correta, ele aperta muito, ou ele faz muito fraquinho. Então, quais são os movimentos dele em relação ao lápis, desse estudante, ou dessa criança, desse jovem, em relação ao lápis, tá? Aí a gente entra na linguagem. Então, nós temos aí a praça, né, as árvores, e tem um textinho: não pise na grama, não arranque as flores ou muda, recolha a sujeira do seu cachorro, não jogue lixo no chão. Aí tem ali o lixinho, ali onde tem que ser jogado o lixo. Então, tá a representação aí toda feita em EVA e palitinhos de sorvete. Então, dentro dessas orientações, dentro dessa avaliação das funções aí, executivas, o que eu tenho que trabalhar com essa plaquinha, com esse contexto aí da pracinha, né? Então, em atividade de leitura, deixar o estudante à vontade para que ele não tenha vergonha de tentar ler. Não ficar corrigindo aquilo que ele está tentando ler. Deixe ele ler da maneira como ele entende ali. Incentive e elogie promovendo um vínculo de empatia e segurança. A criança, ela precisa, principalmente as menores, elas precisam ter essa segurança com quem está ali com ela, né? Respeitar o tempo do estudante. Mais importante, saber o momento de intervir quando perceber que ele está constrangido com a demora e querendo ajuda. Então, a gente tem que ter esse olhar de perceber quando aquela criança ela está ali no limite, ela não está conseguindo fazer, e aí a gente intervir de maneira correta, ajudando, né, de forma correta, dando pistas, fazendo as perguntas corretas ali para que ela consiga resolver a situação. À medida que diminui a exigência, aumenta o apoio. A partir do momento que você percebe que ela não vai conseguir, então você diminui a exigência daquilo que você está querendo e apoia mais essa criança, tá? E, em último caso, a gente lê para a criança o que está escrito, de forma que, para ver se ela entende aquilo que a gente está lendo, tá? O professor precisa trabalhar de forma com que o estudante sinta com ou sem ajuda, ele é capaz de concluir a atividade. E isso deve ser reconhecido e elogiado. Mesmo que essa criança só realizou a atividade com a ajuda do professor, ela precisa saber que ela concluiu essa atividade. Foi capaz de concluir, mesmo com ajuda, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Não? Então tá. Então, pensando lá nesse jardim aí na praça, né? Vamos pensar aí na leitura e na compreensão do texto. Então, leia as regras da placa de aviso. Então, tem lá a plaquinha, né? Não pise na grama, recolha a sujeira do cachorro, não arranque as flores, enfim, tem aquelas orientações lá naquela plaquinha. Então, aí a gente faz a pergunta para ver se a criança entendeu o que está escrito, né? Por que é proibido pisar na grama? Por que é proibido arrancar flores e mudas? O que são mudas, né? Para ver se a criança tem essa noção, esse entendimento do que o texto está passando, né?
Quando levamos os cães para passear, devemos recolher a sujeira deles. Então, o que é essa sujeira? Eles têm esse entendimento? O que precisa fazer para que não deixe essa sujeira, para recolher essa sujeira? Aí, onde que se joga essa sujeira? Para ver, para avaliar aí até que ponto a criança conhece, né? Ela conhece, consegue interpretar aquilo que está sendo passado ali naquele texto ali de 4, 5 linhas, tem todas essas informações que ele pode, algumas informações explícitas, né, ali, e outras informações implícitas, né? Por que é preciso proteger as mãos quando recolhemos as sujeiras? Aí já é uma informação implícita, é uma informação que ela não está no texto, mas que requer esse conhecimento de mundo, né? De higiene. Então, precisa entender se a criança conhece esse tipo de situação, de que forma ela pode se proteger. Onde o lixo deve ser jogado? O que acontece se a gente joga o lixo no chão? Aponte o lugar, peça para a criança apontar não para jogar o lixo e leia o que está escrito. E aí, a questão de construção de texto, né? Você concorda com as regras da praça? Essas regras são legais? Por que elas são legais? Por que elas não são? Então, são questões que eu consigo avaliar a interpretação que meu aluno tem do texto, tá? Então, aí, avaliando aí as habilidades. Ler com fluência e ritmo, permitindo a compreensão. Então, o que o estudante pode apresentar e o que significa. Se ele consegue ler com fluência e ritmo, permitindo a compreensão e respostas coerentes, está completamente alfabetizado e domina o sistema convencional de escrita. Faz uso funcional, mesmo que comete pequenos erros. Então, se ele consegue ler com fluência, né, ele consegue ditar o ritmo ali do texto, compreende e responde de forma coerente, é porque ele está alfabetizado. Se ele lê com dificuldade, sem ritmo, decodificando cada palavrinha, em decorrência disso tem prejuízo na compreensão, ele está sendo alfabetizado ou está concluindo esse processo, tá? Ainda se detém lá na identificação e na codificação do texto, das letras. Então, é aquele aluno que fica juntando as letrinhas para formar a palavra. Então, ele está nesse processo ainda de alfabetização, tá? E as palavras curtas ou simples, sílabas simples, sem compreender o todo. Então, é aquela criança que só lê algumas palavras, não entende o que está, não compreende o texto. Então, ele está alfabetizando e concluindo. Ele está no estágio um pouquinho menor do que fica juntando as palavrinhas, tá? Faltando o quê? A fluência na leitura. Então, o que eu preciso trabalhar com esse meu aluno, com esse meu estudante? A fluência leitora, tá? Identificar letra, ele consegue identificar letras, sílabas e também não compreende. Ele está lá no início da alfabetização, conhecendo ainda as letrinhas, conhecendo o som. Ou ele não identifica as letras, os sons e só faz as garatujas. Então, ele não está alfabetizado. Então, a partir do momento que eu identifico essa questão, né, das habilidades aqui que meu aluno consegue, identifico aqui onde ele está dentro do processo de alfabetização, eu vou trabalhar com essa criança. É a partir daí que eu vou trabalhar com essa criança, tá? Então, nas habilidades gerais de compreensão do texto, então ele compreende os motivos da proibição, ele faz referência, ou seja, ele faz ligação de uma coisa com outra, né? Ele consegue identificar o que está implícito e o que está explícito, ele tira a conclusão, ele dá opinião, ele consegue dar opinião e estruturar a sua opinião a partir daquilo que está ali exposto no texto. Ele apresenta vocabulário, né? Ele tem um vocabulário suficiente para responder ali ao professor. Ele apresenta uma cultura de uma forma geral. Quando lá eu estou perguntando o que acontece se eu não pôr alguma proteção nas mãos, né? Eu estou trabalhando ali com ele questão de uma cultura geral, que está assim no coletivo, né? São informações que estão aí no coletivo em relação à higiene. Então, ele tem essa cultura suficiente ali para compreender o porquê de algumas coisas, o porquê de não jogar lixo no chão,
por que de não arrancar as mudas, né? Então, ele consegue resolver isso, ele consegue responder com ajuda, sem ajuda, ele não consegue responder. Então, são questões que eu levo aí na avaliação. Ainda trabalhando a questão da compreensão, né? Você acha que falta alguma coisa na praça? O que para ele falta na praça ali, né? O que você gostaria que tivesse na praça? Pede para ele apontar as plaquinhas, né? Brinquedos, pias, tanque de areia, banco para descanso, mesa para piquenique, bebedouro. O que falta na praça? Então, pedir para que o aluno aponte para ver o que ele conhece de palavrinhas, o que ele tem de vocabulário, o que ele entende de vocabulário, né? Alguma coisa que você gostaria que houvesse na praça, que não está escrito acima, se houver, escreva. Você está pedindo para a criança escrever já alguma coisa. Ela consegue escrever a palavra que ela quer, o que está faltando ali, né? Em relação à escrita, em atividades escritas, deixe o estudante à vontade, para que ele não tenha vergonha de tentar escrever. Incentive, elogie e promova um vínculo de empatia e segurança. Respeite o tempo, mas é importante saber o momento de intervir, igual na leitura, tá? Comece do grande para o pequeno. Deixe-o escrever como souber, mesmo que com erros ou escritas aleatórias. Se perceber que ele não consegue, a gente precisa reduzir essa exigência, tá? Você pode digitar as palavras, soletrar, ou até servir como escriba. Então, em último caso ali, se você percebe que a criança não consegue, você, professor, vai ser o escriba desse aluno. Assim você conseguirá perceber melhor em que fase do desenvolvimento da habilidade da escrita ele está. E à medida que diminui a exigência, lógico, a partir do momento que você diminui a exigência, você aumenta o seu apoio, tá? Em último caso, peça a ele que dite as palavras e você atua como escriba. O professor precisa trabalhar de forma com que o estudante sinta que com ou sem ajuda ele é capaz de concluir a atividade. E isso deve ser reconhecido e elogiado. Mesmo, como eu disse anteriormente, mesmo que a criança não consiga realizar sozinha, precise da ajuda do professor, ela concluiu a atividade, isso precisa ser reconhecido, precisa ser elogiado. E as nossas crianças, a gente sabe o quanto eles vêm com a autoestima baixa, o estigma de que não aprende, eu sou burro, eu não consigo fazer. Então, a partir do momento, mesmo que com o apoio intensivo ali de vocês na avaliação, ele consiga resolver, ele precisa ser incentivado, ele precisa ser reconhecido e até mesmo elogiado, tá? Então, na produção escrita, vamos escrever para o prefeito solicitando a instalação das coisas que você escolheu na praça, aquelas plaquinhas lá, o que está faltando na praça? Então, você vai lá, é um bilhetinho, uma carta, então é aquela produção básica. Então, disso, o que a criança consegue escrever? Então, eu gostaria de pedir que fossem instalados na praça do centro da cidade. Então, o que precisa pôr? Então, começando sempre da palavrinha maior para a palavrinha menor, tá? E aí, o nome direitinho. Nome, atenciosamente, o nome. É uma forma de trabalhar o bilhete. O bilhete, a gente sabe que é trabalhado lá nos anos iniciais, né? E é uma forma também do professor avaliar em que nível da escrita esse estudante está, certo? Então, vamos lá. Se esse estudante escreve o que tem em mente com coerência, organização, com poucos ou sem erros, significa o quê? Que ele está alfabetizado e domina o sistema convencional da escrita e faz uso funcional. O que é fazer uso funcional? Ele sabe o porquê e para quem ele está escrevendo. Então, ele sabe, por exemplo, que se ele vai escrever o prefeito, ele vai escrever o que é uma carta, ele sabe a função da carta, né? Qual que é o objetivo dela. Escreve com dificuldade, não encontra as palavras certas para expressar seus pensamentos. Tem dificuldade com a organização e sequência e a coerência. Pode escrever com muitos erros ortográficos, mas sua escrita é compreensível à leitura. Então, o que isso significa?
que ele está alfabetizado ou concluindo esse processo. Consegue escrever palavras e frases curtas, mas para um texto mais elaborado tem pouco vocabulário e grande dificuldade na organização das ideias. Então, o que eu preciso trabalhar com essa criança que está nessa fase, né? Escreve palavras simples e isoladas. Ele está em processo de alfabetização. Precisa conhecer melhor o sistema alfabético e expressar-se através da escrita. Escreve letras aleatoriamente. Então, ele está lá, aleatoriamente. Ele está lá no início do processo de alfabetização. E muitas vezes escreve repetindo as letras do próprio nome. Ou faz desenhos e garatujas, mistura letras e números. Ele não está alfabetizado. Então, a partir do momento que eu sei o nível da escrita e que processo aí da escrita esse meu estudante está, eu vou trabalhar com ele para que ele desenvolva e chegue lá no número 1. Escreva de maneira correta, sabendo a função, né, social da escrita, e aí ele, quando ele estiver plenamente alfabetizado, tá? Então, aí dentro da habilidade de comunicação, ele consegue comunicação e expressão. Consegue encontrar as palavras para expressar seus pensamentos? Constrói a frase oralmente antes de escrever? Escreve com apoio oral, ou seja, ele fala enquanto escreve? As suas ideias são coerentes? Há coesão em seu texto? Ou seja, ele consegue ligar a ideia uma na outra no texto, dentro do texto? Ele escreve a ortografia de maneira adequada? Então, são coisas, são questões, né? São itens que a gente avalia se ele executa ou não executa, ou se executa com um apoio. Tá? E a avaliação geral, ou seja, o funcionamento geral desse meu estudante. De que forma ele está dentro do abaixo do esperado, ele está dentro do adequado, ele está avançado. No desenvolvimento lá das atividades, essa minha criança, ela mantém o foco pensando lá no interesse. Ela mantém o foco, ela se envolve na atividade, ela tem a persistência, ela tem uma postura ativa, ou ela tem algum interesse restrito. Então, dentro disso daí, dentro dessa avaliação geral, a minha criança está abaixo do esperado, ela está no adequado, ela está no avançado. Pensando lá na atenção e na concentração, ela sustenta o foco e a concentração, ela começa a realizar a atividade até terminar, ou aquela criança que para, que não quer fazer. O tempo de resolução, ela está dentro do esperado, está dentro do adequado ou está muito abaixo? A impulsividade, a agitação, ela consegue ali, está dentro lá do que se espera para o momento, ou está muito além ou está muito aquém? A distração, quando ela se distrai, ela volta no foco de maneira correta, né? Tem algum hiperfoco, o hiperfoco dessa criança, que a gente percebe muito isso nas crianças com TEA. Qual o hiperfoco dessa criança? Ela trabalha de forma adequada, esse hiperfoco? Autonomia e independência na realização das atividades. A quantidade e frequência de apoio que o estudante precisa para a realização das atividades. O que ele precisou ali da referência de vocês? Está dentro do adequado? É adequado à idade, adequado ali à situação? Ou ela não precisou, ela está lá no avançado, ela precisou muito, tá? Então está bem abaixo do esperado. Então eu vou numerando, né, para avaliar a questão do funcionamento geral dessa criança, tá? Então eu tenho lá, lembrando, eu tenho o raciocínio matemático, tenho a noção de tempo e espaço, eu tenho a linguagem, a compreensão, a produção de texto. Eu estou desenvolvendo aí as funções executivas, tá? De que forma, em que nível esse estudante está. Então, o controle inibitório, né? Ele consegue controlar, ele resiste ali às distrações, ele consegue manter um comportamento conveniente dentro da avaliação. A memória, de que maneira essa memória é? Ele tem essa memória recente, essa memória de longo prazo, né? Ele permite desenvolver o trabalho de forma adequada, né? Executa de forma adequada.
usando a memória para resolver a situação. Como é a comunicação? Ele compreende as comandas, ele consegue executar a sequência de atividades quando solicitada de uma vez ou necessita que o professor dê uma comanda de cada vez, né? A comunicação expressiva, como ele fala, ele tem a fala funcional, ou seja, ele fala de uma maneira que tem a intenção de comunicar-se, ou ele tem a disfunção, ele é a ecolalia, ele repete aquilo que o professor está passando para ele, ou ele usa gestos, ele usa expressões faciais, a expressão facial dele mostra o corpo dele, né? Porque o corpo fala, demonstra ali que essa criança ela está entendendo, ela está confortável ali, diante dessa situação. Mantém contato visual, o contato visual é adequado para esse contexto aí, né, nessa avaliação inicial. Pensamento lógico, segue uma linha de raciocínio lógico na resolução dos problemas, quer seja simples ou complexo. Ele analisa a situação, ele planeja e executa a ação, ou ele não faz. Então, ele está dentro do adequado, ele está muito avançado, ou ele está abaixo disso, né? Então, essa é uma forma de avaliar a criança de uma forma geral. Já lá avaliei a questão do raciocínio, da escrita, da localização, do esquema corporal, já avaliei todos os aspectos funcionais. Agora, de uma maneira geral, ele consegue desenvolver isso de que forma? De uma forma adequada, de uma forma muito aquém, ou ele está muito além daquilo que é proposto, né? A expressão criativa, a partir lá dos conhecimentos prévios que essa criança apresenta, ela busca lá soluções para resolver os problemas. A habilidade sensório-motor, ela consegue perceber o visual, a olfativa, gustativa, auditiva. Tem a coordenação motora fina, né? Global e fina, equilíbrio, entende o esquema corporal, tem alguma hipersensibilidade sensorial, principalmente no caso dos autistas, né? Se eles têm essa hipersensibilidade. Estava tomando água, gente. Como que é o comportamento social? Como que essa criança se desenvolve ali dentro desse contexto de avaliação? Ela é introvertida, ela é extrovertida, ela fala, ela não é não verbal, ela é receptiva à conversa, ela exige uma posição de liderança ou de passividade, né? Ela inicia a conversa, ela mantém uma conversa, um diálogo, sempre pensando na função social do diálogo, tá? Se ele mantém esse diálogo de forma a indicar a comunicação, mantém o contato visual, gesticula normalmente ou ele utiliza de estereotipias, movimento de flap, pulo, bater palma. Então, ele tem alguma estereotipia ou ele utiliza os gestos de maneira normal, de acordo com a situação, normal dentro da situação, né? Ou faz alguma coisa que não está dentro do contexto ali. Emite expressão facial de que gosta, que não gosta, como é a expressão facial desse meu estudante. E ele cria vínculos, né, em relação ao professor, em relação ali à questão das habilidades. Percebam que todas essas percepções aí, elas estão presentes lá no anexo 1, quando a gente faz a avaliação inicial deles, tá? Dos estudantes. Então, pensando aí que a partir daquela avaliação inicial, que nós, como professores da sala de atendimento educacional especializado, quer seja no recurso, quer seja na itinerância, esse meu estudante, vai ser desenvolvido para esse meu estudante o plano de atendimento individualizado, que vai ser feito vocês vão elaborar para trabalhar na sala de recursos, né? Então, o que é importante para que eu faça esse plano de atendimento individualizado a partir dessa avaliação aí que eu fiz, essa avaliação inicial? O que eu preciso? Conhecer o estudante, conversar com a família, saber todo o histórico clínico e escolar, fazer essa avaliação do estudante, analisar esse resultado
desse estudante e os professores, junto com a coordenação, verificar quais os objetivos que devem ser trabalhados, considerando as prioridades, né? Estabelecer o objetivo de aprendizagem a curto, médio e longo prazo. E assim, o mais importante é que a gente deve primeiro desenvolver essas habilidades de vida diária, as funcionais, e depois as acadêmicas. Tá? Se eu percebo lá que o meu estudante tem extrema dificuldade nas habilidades da vida diária, nas habilidades funcionais, eu preciso trabalhar isso primeiro, para depois chegar nas habilidades acadêmicas. Tá? Então, esse plano, o plano de atendimento individualizado, aí, o PAI, ele é todo o plano que vai, ele é o plano que vai nortear o trabalho de vocês, professores especializados, na sala, nos atendimentos educacionais especializados, tá? Sempre de acordo com as potencialidades, as dificuldades e as necessidades. Ou seja, aquilo que o meu aluno já sabe, aquilo que o meu aluno tem dificuldade e aquilo que o meu aluno precisa desenvolver. Então, quando eu penso em possibilidades, né? Nas possibilidades, nas dificuldades, nas necessidades, eu consigo estabelecer objetivos claros para o meu estudante. Então, qual é a potencialidade que ele tem, né? Quais as dificuldades que ele apresenta e o que ele precisa desenvolver, qual que é a necessidade que ele tem, que ele precisa desenvolver, que ele não tem em nada, ou seja, ele nem tem dificuldade, nem tem potencialidade. Então, esse é do maior para o menor, assim, o principal pensamento do professor da sala de recursos. Então, dentro das potencialidades, das dificuldades e das necessidades do estudante. Tá? Uma coisa importante é apresentar para a família o pai, né, para que o pai, o responsável desse estudante, tenha ciência daquilo que o aluno vai desenvolver no atendimento educacional especializado. Então, a importância da família é muito grande na construção desses aprendizados. Tá? Lembrando sempre que o PAI é um instrumento aberto e flexível de elaboração coletiva, ou seja, esse plano ele é feito por vocês com auxílio tanto da família quanto do professor coordenador na escola. Tá? Ele deve ser um instrumento funcional, claro, objetivo e eficiente. E a partir desses objetivos de aprendizagem aí elencados no PAI, os professores podem planejar o seu trabalho com o estudante e determinarem a periodicidade de atendimento deles. Tá? Então, ele subsidia aí a busca por estratégias, por técnicas, por atividades, materiais, a adaptação curricular, a análise pedagógica do estudante de uma forma geral, no desenvolvimento das habilidades funcionais e acadêmicas desse estudante. Tá? Então, tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Vou considerar isso que está tudo certo. Eu trouxe aqui para vocês, esse é o PAI, né, que veio da resolução, pensando lá na avaliação funcional, né, a avaliação das habilidades funcionais e acadêmicas, a partir do momento que eu construo lá meu anexo 1, né, que já foi trabalhado no outro ATPC, eu tenho o plano de atendimento individualizado, ou seja, é o plano de aula de vocês dentro do atendimento educacional especializado. Esse material, esse que eu estou te mostrando para vocês, é aquele que está proposto na instrução SERGEB de 14 de janeiro de 2015, que eu acredito que seja o que a maioria utiliza, tá? Então, aí tem a qualificação do aluno e do professor, a intensidade e a necessidade do apoio, o que meu aluno precisa, quantas vezes por semana, né, e os respectivos horários, a descrição do que meu aluno já desenvolveu, né, as potencialidades que ele tem lá de acordo com o anexo 1, a descrição das habilidades que serão desenvolvidas, né, pelo meu aluno no atendimento educacional especializado, na sala de recursos, a curto, médio e longo prazo, quais as estratégias, as atividades e as observações relevantes aí em relação a esse plano. Então, esse é o plano de atendimento PAI
que é proposto no documento da SEDUC, tá? Porém, nós temos a Dora, que eu vou apresentar para vocês dois modelos diferentes de plano de PAI, tá? Esse primeiro PAI aqui é o que a Dora elaborou junto com as professoras lá da sala, lá da Escola Fernando Costa, tá? Então, nós temos lá a caracterização lá do aluno, informações adicionais, ou seja, um pequeno histórico do meu estudante, descreve as potencialidades, aqui eu coloco a descrição daquilo que o meu estudante já tem, tá? De acordo lá com o anexo 1. E aqui, dentro das habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno de uma forma geral, ou seja, não só no atendimento educacional especializado, mas de uma forma geral, lá para o meu estudante. Então, quais as habilidades precisam ser desenvolvidas? Comunicação, autocuidado, do comportamento adaptativo, quais elas precisam desenvolver de uma forma geral, na escola de uma forma geral, a curto, médio e longo prazo. E dentro da sala de recursos, lá no atendimento educacional especializado, quais dessas habilidades aqui, né, atenção, concentração, isso daqui precisa ser desenvolvido a curto, médio e longo prazo, né? Dentro do atendimento educacional especializado, onde há outros acompanhamentos que o aluno participa fora da escola. Então, além do AEE, o que o aluno faz na escola, além do AEE, né? Informações relevantes referentes ao interesse desse estudante, ele tem um hiperfoco, ele gosta de participar de quais outras atividades, outras informações importantes. Quais as estratégias que eu vou utilizar para desenvolver essas habilidades aqui, dentro do contexto sala de recursos, quais os materiais, né, que eu vou usar, os recursos, e as observações relevantes. Tá? Então, esse é o anexo 2, que eu achei bem bacana, que o pessoal lá fez, elaborou, junto, acho que foi a Dora que encabeçou essa elaboração aí, desse plano. Então, ele está bem assim, completinho, achei bastante interessante. E tem um que é o plano de atendimento individualizado, o desenvolvimento das habilidades acadêmicas, né? Então, eu pego lá aquela avaliação que eu fiz das habilidades funcionais e acadêmicas e descrevo aqui o que precisa ser dentro da discriminação visual, quais os objetivos a curto, médio e longo prazo e quais as estratégias e materiais que eu vou utilizar. Localização, isso acontece em todas elas, tá? Localização, identificação e comparação, numeral, soma, subtração. A partir lá daquela avaliação que eu fiz, eu esquematizo esse PAI de forma, com os objetivos, né? A curto, médio e longo prazo e as estratégias, tá? Em relação à linguagem, o que eu preciso desenvolver a curto, médio e longo prazo? A questão das habilidades gerais, né? Quais os objetivos que eu preciso desenvolver das habilidades gerais, né? Quais as estratégias, materiais, ele conseguiu desenvolver de forma geral? E quem fez esse material foi a Kátia, tá? Ela, como disse, ela é PCNP lá da DE de São José do Rio Preto. Então, esse material que eu mostrei para vocês lá, os gráficos, foram feitos e elaborados por ela, tá? E aí traz esse plano de atendimento, o plano de ensino individualizado, né? Que é o plano de atendimento, aqui eu coloquei PEI, mas não é, pai. Plano de atendimento individualizado, de acordo com aquela avaliação lá das figuras. Então, eu deixo aí para vocês o que vocês acharem de mais interessante, né? De que forma vai expressar a realidade do seu estudante, né? Vocês podem utilizar, tá? Deixo aqui meu obrigada para vocês. Quero, primeiramente, antes de agradecer, eu quero saber, vou descompartilhar a tela, tá? E depois eu compartilho a tela da avaliação da formação, para a gente conversar um pouquinho ainda aí sobre as dúvidas que ficaram, tá? Então, meu muito obrigada a todos vocês. Deixo aí os nossos telefones, o site da Educação Especial, para que a gente possa aí, se vocês
quiserem entrar em contato, conversar, tirar as dúvidas, enfim, estamos aqui para ajudar. Tudo bem? Eu vou descompartilhar a tela. Aqui é a avaliação, tá, do ATPC, mas depois eu coloco de novo para a gente conversar. Então, descompartilhando a tela. Também vou parar a gravação agora, tá? Para a gente conversar um pouquinho.